O senador José Lacerda apresentou um projeto de lei que declara guerra às facções e milícias. A proposta consiste, e cria o crime de cobrança opressiva, endurece a lei contra a cobrança violenta de dívidas e prevê penas pesadas, com enquadramento como crime hediondo. Para falar sobre esse e outros assuntos, o senador José Lacerda está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, senador, e seja bem-vindo. Boa tarde, Lúcio. Tudo bem? Tudo bem. Senador, esse é o problema do país inteiro, né? O avanço das facções criminosas. E esse projeto do senhor aí estabelece o quê? Bom, contrair dívida é normal. Faz parte de todo o processo econômico, de todo desenvolvimento econômico. Agora, quem faz uma organização criminosa para pressionar uma família, para ir espancar, para ir tomar bens sem o poder judiciário, eu acho que isso foge à realidade humana, inclusive, não só comercial. Porque comercial é normal, eu fiz o empréstimo, quem fez tem que pagar. Mas tem um outro problema aí. Quando essa dívida não é feita de forma, quando se contrai o empréstimo, que ele não é feito de forma legal. Tem muitos que não são feitos de forma legal. O próprio empréstimo já é ilegal, né? Além dele ser ilegal, é um abuso, porque quando vai cobrar, vamos supor que o juro normal seja aí 1% ao mês, a pessoa pede 50% e ou entrega o patrimônio ou vai ser penalizado. Então, é um terrorismo psicológico para aquelas pessoas que tiveram que pegar o recurso em momentos difíceis da vida, que às vezes, por uma circunstância da vida, foram obrigados a ir pegar um recurso dessa natureza. Mas o próprio início do recurso, às vezes, já é ilegal. E falando em facção, aqui em Mato Grosso foi divulgado um estudo recentemente de que o crime organizado, as facções criminosas estão presentes praticamente em todas as cidades de Mato Grosso. O Brasil, Lúcio, tem sofrido muito com essa questão. Isso um pouco é a ausência do Estado. Tá? Porque lá na periferia, a facção criminosa acaba tomando conta porque o Estado, como o senhor colocou, está ausente. Está ausente. Às vezes isso é a ausência do Estado. Eu falo o Estado nas três hierarquias de poder. O município, o Estado e a União. É o pacto federativo, né? Porque às vezes a dificuldade que a pessoa tem, ela acaba sendo utilizada como inocente, útil às vezes, né? Então isso toma conta das facções. Nós temos que ver algumas outras questões. Vamos pegar aqui, por exemplo, a questão da própria mineração em si, tá? Foi proibido que as DTVM fizesse compra de minérios, tá? Que fosse de origem, às vezes, dos garimpeiros. Mas como ela ficou proibida, o garimpeiro, às vezes, não tem como vender ou para quem vender. Ele é obrigado a vender para as facções que tomam conta disso. Então, nós precisamos ver a origem do que está acontecendo para que as facções tomem conta. E nas cidades, o problema aqui em Mato Grosso tem mais um problema. Falta polícia. Por exemplo, o efetivo da polícia militar. Hoje faltam lá 4, 5 mil homens. Nós não vamos... Aí o crime organizado faz a festa. A polícia hoje, nós não vamos conseguir um policial para cada delinquente. Isso não vai se conseguir. Mas tem um número mínimo que é estatisticamente viável para que se tenha para melhorar a segurança, né? Uma outra questão. Hoje a questão da polícia, da segurança, o Estado brasileiro precisa investir mais na inteligência. Porque hoje quem consegue identificar tudo é o Serviço de Inteligência do Brasil. Todos eles, em todas as hierarquias, seja do Estado ou seja da União.
Então, a necessidade de ter um investimento maior no núcleo de inteligência, porque ela vai identificar os criminosos e a origem do crime, o porquê que isso está aumentando. E foi o trabalho de inteligência que causou um prejuízo danado para uma grande facção que é baseada em São Paulo, né? O PCC, com aquela operação que foi em cima até dos bancos digitais na Faria Lima. Perfeito, porque a inteligência é que vai identificar todos os problemas. Nós estamos na era digital, né? Então, nós não vamos achar que nós vamos... Você pega, por exemplo, essa questão do que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Aquele episódio do Rio de Janeiro. Aquilo ali não é uma questão de política interna, é uma questão de política internacional. Os armamentos que foram usados lá no Rio de Janeiro vieram de onde? Foram comprados pela internet dos Estados Unidos, de vários outros países e entraram pelo Paraguai. Então, nós não vamos conseguir resolver o problema do tráfico e o problema da crise que nós vivemos hoje no país, nessa questão da segurança pública, sem não definir uma questão de política internacional. Agora, senador, o senhor citou aí o Paraguai. Paraguai, Bolívia, quando é que o governo federal vai dar mais atenção para as regiões de fronteira? Porque é aí que entram armas e drogas. O problema que nós precisamos entender é o seguinte, vamos lá. Alguém na face da Terra não sabe quem produz éter e acetona? Todo mundo sabe quem produz éter e acetona. E todo mundo conhece quem planta uma folha verde chamada um pé de coca, que é uma planta medicinal de primeiríssima qualidade, né? Agora, se utiliza o éter e a acetona e transforma num subproduto. Por que não controlar a venda de éter e de acetona? E cuidar essa questão? Porque alguém faz lobby para não ter problema. Para não ter problema. Quer dizer, então não adianta. Nós não vamos conseguir combater o crime sem o serviço de inteligência funcionando e sem uma política internacional funcionando, uma política externa funcionando. Porque é muito fácil cobrar o governo brasileiro. Por exemplo, o cidadão de bem no Brasil pode usar arma? Não. Não consegue porte, né? Agora, a pergunta é o seguinte, o delinquente, ele pode usar arma, ele precisa de porte de arma? Não, ele não precisa de porte de arma. Ele vai comprar no contrabando, ele vai comprar de várias origens, né? Então, o que nós precisamos é ter uma política de segurança pública, como sendo uma política pública, inclusive de política internacional. Senador, e falando em região de fronteira, tem um outro problema, né? Aqui em Mato Grosso, inclusive, que é a titulação das áreas de quem tem a propriedade. Ou seja, esse proprietário não tem a mínima segurança jurídica. Isso é um problema que, inclusive, votamos um projeto de lei lá no Senado esses dias para prorrogar as ratificações. Eu, particularmente, entendo que a Constituição de 1988, no artigo 51 da DCT, já ratificou todos os títulos no Brasil. São 11 estados da federação que têm problema de faixa de fronteira, né? Atinge 11 milhões e poucos mil habitantes, né, em todo o Brasil. E essa insegurança jurídica, ela impede o desenvolvimento da fronteira. Se você pegar os municípios de fronteira, especialmente Mato Grosso do Sul e na Amazônia, são os municípios com pior IDH, com a pior renda per capita. Por quê? Porque não se tem segurança jurídica. A pessoa que comprou uma propriedade lá na década de 50, agora em 2025 o INCRA entra com uma ação para anular o título da terra dessa pessoa. Não foi ele quem emitiu o título, quem emitiu foi o Estado ou a União. Então, essa segurança jurídica, há necessidade, e estou tratando isso direto com a Presidência da República e com a ministra Gleice, e com toda a bancada federal de todas as lideranças partidárias, para a gente resolver definitivamente essa questão da faixa de fronteira, porque isso tem criado uma insegurança jurídica e isso acaba criando um problema na faixa de fronteira.
Senador, faz pouco tempo que o senhor assumiu lá no Senado. Conta para nós aí, nesse clima extremado de polarização, como é que é o clima hoje lá no Congresso? Olha, o Congresso, para gente que vem de uma política mais antiga, né? Que conheceu... É mais antiga, sim, mais civilizada. Que conheceu o regime, né? Que conheceu a operação do regime, né? Como funciona, como funcionou, né? Eu me lembro que na emenda Dante de Oliveira, por exemplo, tinha os debates no Congresso e eu ia lá assistir, porque eu era deputado... Emenda das diretas. Das diretas já, tá? Então, os debates lá no Congresso eram estritamente pesados, né? Mas construtivo e respeitosos. Mas discutindo ideias, não pessoas. Não pessoas. A discussão era no campo das ideias, não no campo das pessoas. Infelizmente, o Brasil hoje, Lúcio... Quem quer discutir a pessoa é porque não tem ideia, não é? Olha, eu não vou dizer que falta... Não tem argumento. Eu não vou dizer que falta ideia, mas é que é um novo modelo que tentam colocar na política brasileira que é maléfica para o país. De ganhar no grito. De ganhar no grito, que é maléfica para o país. Os brasileiros não querem mais isso. A necessidade das autoridades políticas, do município, do Estado e da União, é respeitar a Constituição Federal e a Constituição dos Estados. Nós precisamos respeitar todos os três poderes, tanto a União, em todas as hierarquias de poder, o Supremo Tribunal tem que respeitar, o Poder Executivo tem que respeitar, o Poder Legislativo tem que respeitar. Então, eu acho que está na hora das autoridades pacificar esse discurso e essa reunião. O Brasil não pode ficar discutindo nomes. O Brasil tem que discutir ideias e discutir uma pacificação nacional. O Brasil sempre foi um país muito cortês às pessoas. Essas pessoas estão perdendo essa cortesia. Hoje já existe família, Lúcio. O Brasil não precisa de narrativas. Não, ele precisa de ter um projeto. De ter um projeto de país. Porque um país rico como o nosso não podia estar com uma dívida pública de 8,4 trilhões de reais. Então, eu acredito que está na hora das autoridades do Brasil sentar na mesa e resolver um problema nacional. Senador, obrigado pela presença, pelas informações. Obrigado, Lúcio. Bom dia, bom Natal para você, bom Ano Novo e êxito na sua missão, que sempre você informou bem a sociedade mato-grossense brasileira. Obrigado e um Feliz Natal. Igualmente.